Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos e sinta a terra fria sob os pés. O cheiro do feno, da madeira queimando, do suor que ficou preso no linho por dias. Você está numa vila medieval. O sol já se escondeu, as últimas vacas foram recolhidas e agora começa o verdadeiro mistério. A noite. Neste episódio, vamos te levar por dentro da rotina noturna de um camponês medieval. Entre roncos de porcos e orações apressadas, havia uma coreografia silenciosa que mantinha viva a alma da aldeia. E no fundo da escuridão, muito mais do que descanso, segredos, medo, fé e, às vezes, delírio. De onde você está ouvindo? Que horas são aí agora? Comenta pra gente. E se ainda não segue o Dormecast, aproveita para seguir agora. Porque hoje, o passado vai sussurrar no seu ouvido até o sono te encontrar. Respire fundo. A noite medieval está começando. O dia foi longo. Sol a pino sobre as costas arqueadas. Mãos calejadas. Pele marcada pela poeira dos campos e pelos grãos que insistem em se agarrar às unhas. O camponês medieval, chamado talvez de Alain, Janek ou Pedro, mal teve tempo de respirar entre os ciclos do plantio e as exigências do senhor feudal. E agora, com o sino da vila anunciando a última luz do entardecer, começa a transição. A rotina noturna. Não se trata apenas de recolher-se. A noite medieval era uma entidade própria, quase um espírito, temido, respeitado, invocado. Na ausência de luz elétrica, ela tomava conta de tudo. Engolia a paisagem, esmaecia os contornos da realidade e liberava os fantasmas, os lobos e os pecados. Alain lava o rosto no regato. A água está gelada. Serve tanto para acordar quanto para lembrar que a noite exige um outro tipo de presença, mais atenta, mais contida. Ele recolhe as ferramentas de madeira, enrola o avental manchado de lama e se dirige para a casa, uma estrutura simples de barro e palha, onde uma única vela bruxuleia junto à entrada. A casa medieval não tem divisões internas. O calor do fogo precisa se espalhar livremente. Por isso, humanos e animais dormem sob o mesmo teto. Vacas, galinhas e, se a sorte permitir, uma cabra. Não por carinho, por sobrevivência. O calor dos corpos ajuda a enfrentar o frio que desce impiedoso, mesmo em noites de verão. Dentro, a esposa de Alain amassa pão velho em caldo de nabo. Não há carne. O inverno foi ruim. Crianças cochilam embrulhadas em tecidos rústicos e o cheiro predominante é de fumaça, suor e palha molhada. Mas antes de dormir, há rituais. O primeiro, a oração. Não importa se Alain acredita profundamente ou apenas teme o inferno. O gesto de juntar as mãos, fechar os olhos e murmurar palavras antigas é parte do que mantém a estrutura social funcionando. Deus está em toda parte, mas à noite o diabo espreita. E é preciso proteger-se. Os camponeses acendem pequenos ramos de alecrim ou lavanda, se tiverem sorte. A fumaça serve tanto para afastar insetos quanto maus espíritos. Às vezes, enterram objetos sob a soleira da porta, dentes de animais, pedras escuras, símbolos riscados com carvão. Superstição? Talvez. Mas para eles é o que mantém a vida intacta. Em seguida, o segundo ritual, o silêncio. Após a refeição, os adultos falam pouco. A linguagem da noite é sussurro. Crianças são ensinadas desde cedo a conter os sons. Gritos atraem coisas que não devem ser nomeadas. E se um gato mia demais ou uma galinha se agita sem razão, todos se olham em silêncio, porque sabem, há presenças que só se manifestam assim, na borda entre o som e o vazio. O terceiro ritual, o corpo. Dormir naquela época era diferente.
Não havia o sono contínuo de 8 horas que hoje conhecemos. Havia 2 períodos, o primeiro sono e o segundo sono. No intervalo entre eles, geralmente entre meia-noite e 2 da manhã, muitas pessoas acordavam naturalmente. Alguns aproveitavam para orar, outros para conversar com vizinhos, fazer amor ou até realizar pequenos rituais. Alain costuma despertar nesse período. Levanta-se em silêncio, cobre o corpo com uma manta e sai por uma abertura lateral. Lá fora, o frio é cortante, mas ele conhece o caminho. Vai até uma pedra lisa perto do bosque. Senta-se, observa, ouve. A noite canta, não com palavras, mas com sons. O uivo de um lobo distante, o rangido de uma árvore seca, o sussurro da água. E às vezes ele jura que ouve outra coisa. Algo mais antigo. Como se as vozes dos ancestrais ainda vibrassem na madeira e na pedra. Esse momento é sagrado. É o único em que Alain não é apenas camponês. Não é servo, pai, marido. É apenas presença. Um corpo respirando entre o céu e a terra. Um homem, diante do infinito. Após essa pausa, ele volta. O segundo sono se aproxima. O corpo, mais pesado agora, se entrega sem resistência. Mas nem todos têm essa paz. Alguns camponeses têm pesadelos recorrentes. Sonham com criaturas de olhos vermelhos, mulheres com dentes de ferro, monges de hábito negro que flutuam sobre os campos. Outros sentem paralisias noturnas, interpretadas como visitas de súcubos ou demônios. Nessas horas, a única salvação é a fé, ou o grito de alguém que acorda o adormecido. Há relatos de aldeias onde camponeses acordavam gritando e não se lembravam do próprio nome, onde mulheres falavam em línguas desconhecidas após o segundo sono, onde crianças voltavam dos sonhos com marcas no corpo que não estavam lá antes. A noite medieval, ao contrário do que se pensa, não era tempo de repouso, era território de batalha, invisível, silenciosa, mas intensamente real. E os camponeses sabiam disso. Por isso, mesmo exaustos, mantinham gestos de proteção. Uma faca sob o travesseiro, um fio vermelho amarrado ao tornozelo do bebê, uma cruz feita de galhos no canto do celeiro. Tudo ajuda. A manhã chega devagar. Primeiro o cheiro do pão que começa a assar. Depois, o som das galinhas e o estalo da lenha sendo rearranjada. Por fim, a luz tênue que entra pela fenda no telhado, anunciando um novo ciclo de trabalho e o alívio de ter sobrevivido à noite. Alain se espreguiça. Espia os filhos. Sorri, apesar da fome. Mas um dia começa. E enquanto caminha para o campo, leva consigo o mistério da noite que passou. O dia já terminou há horas, mas a vila medieval nunca está realmente em silêncio. Mesmo no coração da noite, há pequenos sons que escapam da terra como suspiros de um mundo que nunca dorme por completo. As tábuas rangem sob o peso dos sonhos inquietos. O vento atravessa as frestas como um mensageiro antigo. E os ratos, sempre os ratos, conspiram embaixo da palha, carregando segredos e migalhas. Dentro da casa de Alain, o primeiro sono chegou e já se foi. Agora ele está acordado, sentado ao lado do fogo apagado, os olhos semicerrados tentando decifrar sombras. A esposa ainda dorme, os filhos também. Mas ele não. Ele é um dos que acordam entre os 2 sonos. E o que se faz nesse tempo pertence a uma esfera ambígua, onde nem tudo é o que parece ser. Ele começa a amolar a faca. Com movimentos lentos e repetitivos, desliza a lâmina contra uma pedra escura, úmida de orvalho. Não porque vá cortar algo, não essa noite, mas porque o som o acalma, o som o ancora. Alain, como tantos outros camponeses, carrega dentro de si uma inquietação noturna, uma espécie de ansiedade ancestral que só se expressa quando o mundo está quieto demais. Na vila, há quem diga que esse período intermediário
é quando os véus entre os mundos se tornam mais finos. Que se você abrir bem os olhos, pode ver alguém que já morreu passando pela estrada. Ou ouvir um canto vindo do poço seco, que é o tempo em que as maldições mais facilmente encontram caminho até a porta de casa. Por isso, muitos aproveitam esse tempo para orações, outros para pequenas práticas mágicas. Sim, mesmo os mais devotos mantêm, escondidas sob tábuas ou entre panos, relíquias de proteção. Um osso de galinha, um fio de cabelo trançado com barbante, um pedaço de pergaminho com um símbolo indecifrável. Alan, mais pragmático, prefere o aço da faca e a vigília. A noite avança. Lá fora, o vento se intensifica. Traz com ele o cheiro do estábulo, da lenha queimada, do estrume e da terra molhada. O cheiro do mundo real. Um mundo que, à noite, parece mais próximo dos mortos do que dos vivos. Ele sai, não acende tocha, não leva nada consigo. Apenas os pés descalços sobre o solo frio e uma capa curta para proteger os ombros. A vila está em silêncio. As casas parecem tumbas com pequenas luzes tremeluzindo por trás das frestas. O mundo está suspenso. Seu destino é o bosque. Não vai longe. Apenas até uma clareira, onde costuma deixar oferendas. Frutas secas, pão duro, às vezes uma moeda enferrujada. Não por fé, por medo. O mesmo medo que fazia sua mãe costurar pequenos sinos nas roupas das crianças. O medo que sussurra que é melhor dar algo do que perder tudo. Ali, ajoelhado no chão úmido, Alan deixa um pedaço de pão e sussurra palavras. Não são orações, são mais antigas. Palavras que ouviu dos mais velhos e que nunca ousou repetir de dia. Palavras que não pedem, apenas reconhecem. A presença, o outro lado, o pacto silencioso entre os que vivem e os que espreitam. Quando retorna, o céu já começa a clarear. Um azul pálido tingido de cinza anuncia que o segundo sono não virá dessa vez. O corpo está desperto, mesmo que os músculos estejam exaustos. A esposa acorda. Espreguiça-se com o cuidado de quem sabe que cada movimento carrega a memória da dor. Sussurra um bom dia que mais parece um lamento. As crianças começam a se mexer. A casa ganha ruídos de novo. É manhã na vila, mas algo permanece da noite. Uma tensão no ar. Um silêncio entre palavras. Como se todos tivessem participado de um mesmo sonho e agora evitassem comentar. Como se durante a noite algo tivesse caminhado entre as casas, espiado pelas janelas, respirado sobre os berços. E todos, inconscientemente, soubessem disso. A rotina diurna começa. Alimentar os animais, buscar água, preparar o mingau. Mas há olhos mais baixos, ombros mais curvados. Como se a noite tivesse exigido um tributo emocional que ainda não foi pago. No entanto, ninguém fala disso. Falar seria dar forma. Seria admitir que há mais entre o céu e a terra do que o campo de trigo e a cruz da igreja. E os camponeses, mesmo os mais simples, sabem, certas coisas não devem ser nomeadas, porque nomes têm poder, porque o que se nomeia se convoca. Ao meio-dia, Alan cochila encostado ao tronco de uma árvore. Sonha com um campo onde a colheita nunca acaba, onde a água é limpa e fria, e o pão nunca falta. Sonha com uma luz dourada que nunca se apaga, mas acorda com o som de um corvo. E tudo volta. A terra, a fome, a próxima noite. Ao cair da tarde, a vila medieval se transforma de novo. As sombras alongam-se como dedos frios tentando alcançar as janelas. As vozes dos trabalhadores diminuem, e o som dos sinos da igreja ecoa com um peso diferente. Como se anunciassem não apenas o fim do dia, mas o início de uma realidade paralela. Alan está no campo, recolhendo os últimos feixes de palha. O corpo dói, a mente está embotada, mas há pressa. A noite está chegando. E ninguém quer estar longe de casa quando isso acontece.
Não há iluminação pública. A única luz que orienta o retorno é a da lua, quando ela decide aparecer, e o brilho tênue de tochas e velas. Alan conhece cada curva da estrada, cada pedra solta. Poderia voltar de olhos fechados, e às vezes volta, porque há noites em que olhar é mais perigoso do que andar às cegas. Chegando à vila, o cheiro da ceia começa a se espalhar. É sempre o mesmo: caldo ralo de legumes, um pedaço de pão amanhecido, uma pitada de esperança. Os mais afortunados têm um pedaço de queijo, uma fatia de carne salgada. Mas essa não é a realidade de Alan. Ele entra em casa. O ambiente é escuro, abafado. As crianças brincam baixinho, com bonecos de trapo e pedras. A esposa canta uma canção antiga, monótona, que serve mais para espantar o medo do que para embalar. Alan senta-se no chão e observa. A vida ali é crua. Não há espaço para romance ou idealização. Tudo é função. Tudo é sobrevivência. Mas, paradoxalmente, é na dureza que se encontra a poesia. No jeito como a esposa de Alan passa a mão no cabelo da filha. No silêncio cúmplice entre os irmãos. No modo como todos se movem como engrenagens de um relógio que ninguém ousa desmontar. A refeição é feita em silêncio. As colheradas são compassadas, como se seguissem um rito. Não há sobras, não há desperdício. Cada migalha conta, cada gole de caldo é ouro. Depois da ceia, há a preparação para o sono. As camas não existem como as conhecemos. São montes de palha cobertos por panos rústicos. Os corpos se enfileiram como sardinhas em barris. Todos juntos, por calor e proteção. O menor filho dorme entre os pais. Os outros, lado a lado, como troncos deixados à margem de um rio. Alan se deita, mas não dorme. Ouvindo a respiração dos outros, seus pensamentos vagueiam. Ele pensa no campo, nos impostos, na próxima colheita, mas também pensa no que viu na floresta, semanas atrás. Uma figura encapuzada, imóvel, entre as árvores. Não teve coragem de se aproximar, nem de contar a alguém. Mas desde então, sente-se observado. A vela se apaga. O escuro é total. Um escuro que não é apenas ausência de luz. É uma presença em si. Um ser que se acomoda entre os corpos, que respira no pescoço, que escuta os pensamentos. O escuro medieval é denso. Tem cheiro, tem som. É quase uma criatura. E nessa escuridão, sonhos e pesadelos se misturam. As crianças murmuram dormindo. A esposa se remexe. Alan ouve passos. Ou acha que ouve. Talvez sejam os ratos, talvez o vento, ou talvez... Ele se levanta. Sai da casa com cuidado, para não acordar ninguém. A noite está fria, mas o céu está limpo. Estrelas se espalham como brasas sobre um manto escuro. Alan caminha até o poço. Ali, senta-se. Dizem que os poços guardam vozes, que se você ouvir com atenção, pode escutar os mortos. Alan não quer escutar, mas quer estar ali. Porque o silêncio da vila às vezes pesa mais do que a presença de fantasmas. Ele fecha os olhos, e naquele momento, entre o cansaço e o frio, entre a vigília e o sonho, sente algo. Um calor súbito, uma lembrança de infância, o cheiro da mãe, um toque no ombro. Mas quando abre os olhos, não há ninguém. Só o som da água no fundo do poço. E o próprio reflexo, tremendo, distorcido. Volta para casa antes que o segundo sono se instale. Deita-se sem fazer barulho. A esposa suspira. Os filhos se movem. A vida segue. Mas Alan sabe que não é o único a ter saído. Pela manhã, verá pegadas. Sentirá no ar que outros também vigiaram a noite. Cada um com seu motivo. Cada um com seu silêncio. Porque a noite medieval não é para dormir. É para sobreviver. O despertar de uma vila medieval raramente era abrupto. A aurora chegava como um sussurro,
Um frio que se infiltrava sob os cobertores de palha e anunciava, sem piedade, o início de mais um dia. Mas para quem vigiou a noite em fragmentos de sono e sobressalto, como Alain, o despertar não era exatamente um renascimento. Era uma continuação, um segundo ato da mesma peça em que os papéis nunca mudam. O fogo precisa ser reaceso. Não há fósforos, nem conveniências modernas. O fogo deve ser mantido vivo durante a noite ou iniciado do zero com pederneiras e paciência. Alain sopra com delicadeza sobre a madeira seca. Uma faísca, um fio de fumaça. Um pequeno milagre se cumpre quando as chamas, finalmente, lambem as bordas do caldeirão. Enquanto o mingau ferve, o cheiro invade o espaço. Palha, suor e madeira queimando. A vida real, destilada em notas primitivas. A manhã é rápida. Alain sai para o campo. A luz ainda é fraca, mas já revela a névoa que sobe da terra, como se os mortos evaporassem suavemente. Ele pisa com cuidado, como quem não quer acordar algo antigo demais. E talvez esteja certo. A vila foi construída sobre ossos. Ossos romanos, talvez celtas, talvez de outros que sequer deixaram nome. O trabalho segue. Puxar, cavar, amarrar, carregar. As mãos doem, os ombros queimam. Mas o corpo sabe o caminho, mesmo quando a mente vaga. Durante uma breve pausa, Alain se senta à sombra de uma árvore e observa. A vila lá embaixo é um punhado de tetos de palha e fumaça. Um ponto quase invisível entre colinas que parecem eternas. E nesse instante, ele se pergunta: será que a noite guarda mesmo tantos perigos ou são apenas projeções da exaustão? Mas então, lembra da criança que desapareceu há 2 invernos. Ela foi dormir como todas as outras, mas ao amanhecer não estava mais lá. Nenhum sinal de invasão, nenhum grito, nada quebrado, apenas ausência. A vila toda procurou por dias. Um sapato foi encontrado na borda do bosque. Depois, silêncio. A mãe envelheceu em 1 semana. O pai perdeu o juízo e agora fala com as pedras. Desde então, a vila reforçou os rituais noturnos. Pedaços de ferro foram pregados às portas. Sal grosso foi espalhado nos umbrais. Círculos de cinza foram traçados ao redor dos berços, porque ninguém duvida que há coisas que não devem ser nomeadas. Na volta para casa, Alain encontra o padre na entrada da igreja. Um homem magro, de olhar cansado. Oferece um pouco de água benta e um crucifixo de madeira. Para proteger durante a noite, diz. Alain agradece, mas não se convence. Há algo nos olhos daquele homem que grita desespero, como se nem ele acreditasse mais no que prega. Durante a ceia, o clima está mais pesado que o normal. A esposa está calada. Os filhos estão agitados. Alain finge normalidade. Conta uma história antiga, tenta arrancar risos, mas o esforço é em vão. A noite chega densa, com nuvens encobrindo a lua. O escuro é absoluto. Quando todos dormem, Alain sai novamente. Hoje ele não vai ao poço. Vai até o cemitério, um terreno cercado por estacas de madeira e pequenos crucifixos tortos. Ele caminha entre as sepulturas com respeito. Pousa uma vela sobre uma lápide esquecida. Murmura palavras que nem sabe se ainda têm sentido, mas sente que precisa fazê-lo. Algo dentro dele pede. Ali, cercado pela morte, sente-se vivo. Um tipo estranho de paz, como se os mortos fossem mais previsíveis que os vivos, como se suas presenças fossem, paradoxalmente, reconfortantes. Ele escuta algo. Passos? Um galho? Um sussurro do vento? Não importa, não olha. Mantém o foco na vela. E quando ela apaga, sem vento, sem aviso, entende que é hora de ir. Volta para casa, deita-se. E por alguma razão, essa é a noite em que dorme profundamente. Sem sonhos, sem visões, sem interrupções. Apenas o escuro. Apenas o nada. Na manhã seguinte,
Acorda renovado. Olha os filhos com mais ternura. A esposa o beija na testa. Um milagre cotidiano. Mas ele sabe que nada mudou de verdade. Que a noite virá de novo. E com ela, o invisível, o incompreensível, o inevitável. Se você chegou até aqui, comenta os sussurros da noite aqui embaixo. Só quem sobreviveu ao silêncio escuro de uma vila medieval vai entender. E claro, não esquece de seguir o Dormicast, porque a noite ainda não acabou. O ciclo recomeça. A manhã chegou com um leve orvalho sobre a terra, como se o céu tivesse chorado em silêncio durante a madrugada. Alan desperta com o som de galos que não tem pressa, de um mundo que se move devagar, mas que nunca para. Na vila, ninguém fala das noites. Nunca. Os eventos estranhos são engolidos por uma rotina austera, como se a labuta tivesse o poder de apagar memórias. Mas não apaga. Apenas empurra para baixo da pele, para a margem do inconsciente, onde se acumulam sonhos interrompidos e pressentimentos esquecidos. Hoje, Alan trabalha ao lado do irmão. Um homem rústico, mais novo, mas já marcado pela vida. Enquanto recolhem pedras do terreno, conversam pouco. Apenas o necessário. A linguagem do campo é feita de olhares e gestos. Mas num raro momento de pausa, o irmão pergunta: "Você viu a vela?" Alan finge não entender. A vela no cemitério, queimada só pela metade, e ao lado dela, marcas. Como se alguém tivesse arrastado algo. Alan diz que não viu. E é verdade. Não voltou ao cemitério desde aquela noite, mas algo em seu peito aperta. O irmão continua. Alguém está mexendo com coisa que não devia. E quando mexe, o preço vem. Sempre vem. Alan apenas assente. A conversa morre ali. O trabalho continua. Mas agora, a terra parece mais pesada. À tarde, Alan decide visitar o velho Otmar, o eremita. Um homem que vive afastado da vila, num casebre torto, rodeado de símbolos e objetos estranhos. Alguns o chamam de sábio, outros de louco. Mas todos, sem exceção, respeitam sua presença. Otmar o recebe com um olhar que atravessa, como se já soubesse por que Alan veio. "Você anda ouvindo demais, vendo demais", diz, sem que Alan diga uma palavra. O eremita prepara uma infusão de ervas, forte e amarga. Oferece num copo de barro rachado. Alan bebe e espera. "Os véus estão finos", diz Otmar. Quando o medo aumenta, eles se rasgam mais fácil. A fome, a dor, a morte. Tudo isso afina a membrana. A noite responde. "E o que fazemos?", pergunta Alan, num sussurro. Otmar sorri com os poucos dentes que lhe restam. "Nada. Só escuta. Só respeita. Não tenta entender. Não tenta lutar. A noite é uma senhora antiga. E nós, apenas hóspedes." Ao sair, Alan leva um pequeno amuleto feito de couro, crina de cavalo e um dente de coelho. Otmar diz que ajuda a lembrar quem está vivo. E por mais absurdo que pareça, Alan aceita. Naquela noite, o céu está limpo. As estrelas parecem mais próximas. Alan deita-se cedo, mas não dorme. A esposa lê salmos em voz baixa. Os filhos cochilam. O amuleto repousa sob o travesseiro. À meia-noite, Alan desperta sem motivo. Senta-se. O silêncio é absoluto. Nem mesmo os ratos, nem mesmo o vento. Ele sente. Algo está do lado de fora. Não ameaça, não chama. Apenas está. Ele não sai. Fecha os olhos e respira, lento, profundo. Como se assim pudesse conversar com a escuridão sem dizer palavra. E ela entende. E ela responde. Com um frio que não é de temperatura. Com uma paz que não é ausência de medo, mas aceitação da presença do outro. Na manhã seguinte, Alan acorda com os olhos marejados. Não sonhou, mas sente que conversou. Com o que não sabe. Mas foi escutado.
e isso basta. A vila desperta com mais cor. O pão parece menos seco, o caldo mais espesso. As crianças riem mais. A esposa canta uma canção esquecida. E Alain, pela primeira vez em dias, sorri sem esforço. Mas ele sabe, a noite virá. E com ela, os olhos invisíveis, os pés que não fazem barulho, as presenças que não pedem licença. E tudo bem, porque agora Alain não teme, apenas respeita. A rotina da vila prossegue com a monotonia sagrada dos que têm pouco e precisam fazer muito. Não há espaço para ociosidade. Cada minuto desperdiçado é uma colheita que não será feita, um teto que não será consertado, uma barriga que não será alimentada. Alain acorda com o sol já esgueirando-se pelas frestas da parede de barro, anunciando mais um ciclo de suor e silêncio. Hoje, ele e o filho mais velho saem cedo para recolher lenha. A floresta, mesmo próxima, sempre impõe um certo receio. As árvores altas, os galhos entrelaçados como mãos de gigantes petrificados, criam uma atmosfera onde o tempo parece escorrer de forma diferente. Alain não gosta de falar quando está entre as árvores. Acredita que o som reverbera e chega a ouvidos que não pertencem ao mundo dos vivos. O menino fala pouco. É inteligente demais para sua idade. Observa tudo. Carrega a lenha como se carregasse o mundo, com uma seriedade que inquieta. Alain o observa e se pergunta se o peso que esse garoto já conhece é normal. Talvez sim. Na vila, amadurecer cedo é uma imposição, não uma escolha. Enquanto empilham os galhos em uma carroça improvisada, Alain nota algo estranho numa clareira. Um círculo de pedras perfeitamente dispostas. No centro, restos de velas derretidas e algo que parece sangue seco. Ele chama o filho para longe, com firmeza. Nunca toque, diz. Nunca mexa. O garoto assente sem fazer perguntas. Como se já soubesse. Como se também sentisse. No caminho de volta, cruzam com uma figura encapuzada que não cumprimenta. Alain sente um arrepio. A presença é pesada, como um lençol molhado sobre os ombros. Ele não olha nos olhos. O filho aperta sua mão. À noite, Alain decide não sair. Permanece em casa. A vela arde fraca, o fogo dorme em brasa. A esposa recita uma oração baixinho, com os dedos cruzando-se sobre o ventre, como se trançasse proteção. Deitado, Alain percebe que a palha parece mais áspera. A madeira do chão range diferente. Há uma inquietação no ar. Algo que não está certo. No meio da noite, um grito. Vem da casa vizinha. Curto, mas lancinante. Como se algo tivesse sido arrancado da alma. Alain se ergue de um salto. A esposa segura seu braço. Ele balança a cabeça, indicando que precisa ir. Na rua, outras portas se abrem. Vizinhos com tochas e olhares de espanto. Na casa de onde veio o grito, uma mulher chora, de joelhos. O marido dela está imóvel, olhos arregalados, pele pálida. Morto, sem ferimentos visíveis, sem luta, apenas ausência. O padre é chamado. Diz palavras sobre o sono eterno, sobre a paz dos justos, mas todos sabem que não foi paz, foi algo mais. No dia seguinte, a vila está tomada pelo medo. Cruzes são desenhadas em portas, cinzas espalhadas ao redor das casas. As crianças são proibidas de sair ao anoitecer. E no ar, uma pergunta silenciosa. Quem será o próximo? Alain não dorme. Senta-se à porta, com a faca no colo e o amuleto no pescoço. A vela treme. O vento canta uma canção antiga. E ele espera. Não por coragem, mas por necessidade. Horas depois, escuta passos leves. Um farfalhar de tecido. Quando ergue o olhar, vê a figura encapuzada parada ao lado do poço. Está imóvel, como uma estátua. Alain prende a respiração. O tempo congela. A figura ergue lentamente a mão e aponta. Não para Alain.
para a floresta. Depois, desaparece. No dia seguinte, ele volta ao círculo de pedras. Agora há um novo objeto no centro. Uma pequena boneca de palha com olhos costurados. Um aviso, um pedido, uma maldição. Ele a cobre com pedras, reza, não sabe a quem, talvez a todos. A vila segue, mas algo mudou. O sol parece menos quente, os risos mais contidos e os sonhos mais agitados. E Alan entende. A noite não está apenas do lado de fora. Ela entrou e veio para ficar. Os dias passam, mas na vila o tempo não tem pressa. A morte do vizinho não é esquecida, apenas silenciada. A rotina é o antídoto para o desespero. Alan volta ao campo. A terra continua pedindo, faminta. Sementes precisam ser lançadas, mesmo quando o céu se recusa a chover. A vila vive em função da terra, mas teme a floresta. Desde o encontro com a figura encapuzada, Alan evita aquela trilha, mas sente que algo o chama. Um ímã invisível o atrai, como se parte dele já estivesse do outro lado. Durante uma manhã nublada, Alan se reúne com os homens mais velhos da vila. Falam pouco, como sempre, mas hoje há um acordo tácito no ar. Decidem reforçar os limites da vila. Cortam galhos e cravam estacas em pontos estratégicos. Um símbolo de proteção. Ou uma tentativa de convencimento coletivo. Ninguém deve sair depois do sino da 6ª, diz um dos anciãos, olhando Alan nos olhos. Ele acena com a cabeça. Concorda, mas sabe que será o primeiro a quebrar a regra. Naquela noite, Alan não consegue ficar em casa. Algo pulsa dentro dele. Um desejo incontrolável de voltar ao círculo na floresta. Prepara-se com cuidado. Leva uma tocha, um pedaço de pão, um frasco de água e o amuleto de Otmar. A floresta o engole. A cada passo, o som do mundo desaparece. Apenas o próprio coração e o estalar das folhas sob os pés. Quando chega à clareira, o círculo está limpo. As pedras brilham como se tivessem sido lavadas. No centro, uma única flor, negra. Ele se ajoelha, não por reverência, mas porque as pernas falham. Algo no ar é denso, quase líquido. Respira com dificuldade, fecha os olhos e então vê, não uma visão, mas uma lembrança que não é sua. Homens com mantos vermelhos carregando tochas, cantos em línguas esquecidas, um sacrifício, um pacto, a terra sendo alimentada com sangue para dar frutos. Um ciclo que começou muito antes da vila, antes mesmo das árvores. Abre os olhos, está só. A flor desapareceu. Mas em sua mão há um símbolo desenhado com sangue. 3 círculos entrelaçados. Não dói, mas arde na memória. Volta cambaleando. Entra em casa como um ladrão. A esposa dorme. O filho murmura. Alan se deita, mas não dorme. Observa o teto de madeira como se ele pudesse revelar o sentido de tudo. Na manhã seguinte, a vila parece mais silenciosa. Há uma névoa espessa. Os sinos da igreja não tocam. Ninguém fala alto. Um acordo tácito de medo se estabeleceu. Otmar aparece à porta, sem convite. Apenas entra. Alan o encara. O velho aponta para sua mão. Você foi longe demais. Eu precisava entender. E entendeu? Não, mas senti, como se algo me conhecesse. Otmar balança a cabeça. Agora você pertence. Alan não pergunta a quê. Já sabe que não teria resposta. Durante os dias seguintes, sonhos estranhos o assaltam. Sempre com a mesma trilha sonora. Uma mulher cantando uma melodia sem palavras. Ele acorda suando, com o som ainda vibrando nos ouvidos. Aos poucos, começa a perceber mudanças na vila. Crianças adoecem, animais somem. A água do poço ganha gosto metálico. Os mais velhos cochicham. Os mais novos evitam olhar nos olhos.
Na 9ª noite após a visita ao círculo, Alan vê a figura encapuzada novamente, parada diante da igreja. Ninguém mais a vê, ou finge não ver. Ele a segue. A figura caminha sem pressa. Entra na floresta. Alan vai atrás, como se não tivesse escolha. O caminho é diferente. Árvores que não existiam. Ruídos que não pertencem. Chegam a um espaço aberto. A figura para. Vira-se. E pela primeira vez, Alan vê seu rosto. Não é um rosto comum. É o dele próprio, mas mais velho, mais cansado, mais sábio ou mais amaldiçoado. O que isso significa? Pergunta. O outro Alan apenas sorri e desaparece. Sozinho, Alan ajoelha-se novamente. Canta sem saber de onde veio a melodia. E ao terminar, sente que uma parte sua foi deixada ali, ou trocada. Volta para casa, mas algo está diferente. As pessoas não o encaram. As crianças não se aproximam. Até a esposa parece distante. Ele se olha no espelho de metal polido. É ele, mas os olhos são outros. A mudança não é mais discreta. A vila sente. Alan sente. Como se o véu entre o real e o não dito tivesse sido rasgado, e agora tudo estivesse se infiltrando, misturando-se, dissolvendo limites. Os sonhos não cessam. Na verdade, tornaram-se mais nítidos. Alan acorda com marcas nos braços, como se tivesse lutado enquanto dormia. Algumas noites ele acorda fora da cama, com os pés sujos de terra, a camisa úmida e a sensação estranha de ter caminhado quilômetros, sem sair do quarto. O filho o observa. Não fala nada, mas há uma distância crescente em seu olhar. Como se estivesse aprendendo a temer o pai, sem ainda saber por quê. Otimar vem mais uma vez. Você passou do ponto de retorno, diz, entregando-lhe uma vela negra. Essa vela não ilumina, ela revela. Acenda quando estiver pronto para ver. Alan hesita, mas aceita. Ele já sabe, as perguntas não cessam, mesmo quando a alma implora por silêncio. Naquela noite, espera todos dormirem. Senta-se ao lado da lareira apagada e acende a vela negra. A chama dança de forma estranha, projetando sombras que não correspondem aos objetos ao redor. As paredes tremem, as frestas do teto sussurram, e então ele vê, não visões, mas presenças. Seres que habitam entre os espaços da realidade, não demônios, não fantasmas, algo mais primitivo. Arquétipos que se movem nos cantos da consciência coletiva. Figuras que espelham seus medos mais antigos, suas culpas não confessadas, seus desejos reprimidos. A vela apaga. Alan chora. Não sabe se de medo, de alívio ou de pura exaustão. Dias depois, uma criança desaparece. A vila entra em pânico. A busca é frenética. O círculo na floresta é revistado. Nada, nenhum sinal, nenhuma pista. Apenas a certeza do vazio. O padre realiza missas diárias. Mas sua voz treme. Suas mãos suam. Ele sabe que sua fé já não basta. A esposa de Alan pergunta se ele viu algo. Ele nega, mas ela não acredita. Há algo nos olhos dele que não se alinha com a mentira. Naquela noite, ele acende a vela de novo e pergunta em voz alta: "O que vocês querem?" A chama cresce e uma única palavra é ouvida, no mais absoluto silêncio: memória. Alan entende. Os rituais antigos foram esquecidos, os pactos quebrados, as oferendas cessaram. Mas as forças que deram vida àquela vila não esquecem e cobram. Não por maldade, mas por equilíbrio. Na manhã seguinte, Alan junta ervas, grãos, sangue de galinha. Vai ao centro da vila e realiza um antigo rito, sem plateia, sem instruções, apenas intuição. Alguns observam à distância, outros rezam. Alguns o acusam de bruxaria, mas ninguém o impede, porque no fundo todos sentem, é preciso fazer algo, qualquer coisa.
Na noite seguinte, a criança desaparecida retorna, sã, confusa, mas viva. Diz que dormiu num lugar escuro com uma mulher de cabelos longos que cantava canções de ninar. Quando acordou, estava na porta de casa. A vila se divide: milagre ou feitiçaria. O padre diz que foi Deus. Otmar diz que foi a deusa. Alan não diz nada, apenas observa. Algo mudou nele. Anda mais curvado, fala menos. Mas os olhos agora são espelhos. Quem os encara vê a si mesmo. E nem sempre gosta do que vê. Se você chegou até aqui, comenta vela negra aqui embaixo. Só quem enfrentou as sombras da floresta e voltou inteiro entende o poder de um olhar. E claro, não esquece de seguir o Dormecast, porque a noite ainda tem muito a revelar. As semanas se acumulam e com elas a sensação de que a vila foi deslocada para fora do tempo. A realidade parece dobrar-se sobre si mesma, criando espirais de repetição e lapsos de memória. Alguns dias amanhecem com o céu verde acinzentado. Em outros, as sombras se projetam ao contrário. Ninguém mais fala disso em voz alta. É como se nomear o estranho fosse convidá-lo para dentro. Alan agora é visto com outros olhos. Não mais como camponês, não mais como pai de família, mas como alguém que voltou de onde não se volta. E isso assusta. Algumas pessoas desviam o olhar, outras fazem o sinal da cruz. As crianças, curiosamente, o seguem em silêncio, como se soubessem que ali há respostas que os adultos desaprenderam a buscar. Ele mesmo já não se sente inteiro. Às vezes, acorda e demora a lembrar quem é. Não no sentido trivial do nome ou da idade, mas na sensação de pertencimento ao próprio corpo, como se habitasse uma veste emprestada, uma casca que já foi dele, mas agora abriga algo mais. Otmar aparece com menos frequência, mas quando vem, apenas observa, como quem avalia uma planta que cresceu demais e ameaça romper o vaso. O tempo não gira mais como antes, diz ele certa vez. Está em espiral, e no centro você. Alan não responde. Sabe que não há mais saída. Não se trata de destino. Trata-se de consequência. Em uma noite particularmente silenciosa, ele escuta a vila inteira dormir, como se cada respiração estivesse conectada à outra. Um corpo coletivo, uma alma fragmentada tentando sonhar em uníssono. É quando decide visitar a igreja. Nunca mais pisou lá desde o desaparecimento da criança. A porta range como se tivesse envelhecido séculos em semanas. Lá dentro, o altar está intacto, mas o ar é pesado, não de pecado, de ausência. Ele se ajoelha, não para rezar, mas para escutar. E ouve, não palavras, mas um chamado, vindo debaixo da terra, debaixo das pedras, do tempo. Um som antigo, primal, feito de dor e promessa. Sai da igreja antes do amanhecer, mas não volta para casa, vai para a clareira. O círculo está maior, as pedras mudaram de lugar. Agora há símbolos gravados, impossíveis de serem feitos por mãos humanas. No centro, a mesma flor negra, intacta, como se o tempo ali obedecesse a outra ordem. Ele se senta e, pela primeira vez, sente paz, como se finalmente houvesse parado de fugir. Enquanto o dia nasce, ele dorme, um sono sem sonhos, um descanso real. Quando acorda, Otmar está ao seu lado, sentado, em silêncio, compartilhando o nada. A vila precisa de você, diz após longos minutos. Eu não sou mais de lá. Justamente por isso. No retorno, a vila está em festa, um casamento, uma tentativa de restaurar a ordem. Alan não participa, observa de longe. As músicas, as danças, os risos, tudo soa distante, como uma memória encenada. Mas naquela noite, ninguém desaparece. Nenhuma vela apaga sozinha, nenhum grito. Apenas sonhos,
e isso já é um milagre. No dia seguinte, uma criança entrega a Alain um desenho. 3 círculos entrelaçados, o mesmo símbolo marcado em sua mão. "O que significa?", pergunta o garoto. "Significa que estamos todos ligados, mesmo quando esquecemos." O menino sorri e corre para brincar. Alain sente que algo está prestes a acontecer. Não um desastre, mas uma virada. Um ponto de não retorno. Na madrugada seguinte, retorna à clareira. Encontra a vela negra apagada. Ao lado dela, uma máscara feita de barro e folhas. Coloca-a no rosto e vê a vila, o passado, os ancestrais, os pactos, as traições, as curas, as oferendas, os segredos, e entende: não se trata de salvar a vila, mas de lembrar quem ela é e quem ele se tornou para poder lembrar. A lua está cheia, mas não lança sombra. Alain caminha de volta com passos firmes, não como um homem, mas como parte de um todo que pulsa. A noite cai e com ela um silêncio denso, quase sólido, cobre a vila como um manto antigo e cerimonial. As velas são acesas mais cedo, não por medo, mas por respeito. Há um saber implícito entre os habitantes. Esta noite não é comum. Alain prepara-se como se fosse partir. Toma banho com ervas, veste a túnica bordada pela mãe, calça as botas de couro que raramente usa. Cada gesto é ritual. Cada dobra do tecido, um encantamento. Antes de sair, beija a esposa na testa. Ela não pergunta nada. Apenas segura sua mão por alguns segundos. O filho o observa da soleira, com um olhar que mistura admiração e perda. Alain sorri, e nesse sorriso a despedida. A vila está vazia, mas Alain sente que é observado por 1000 olhos, invisíveis, atentos. Cruza a praça central. Os sinos não tocam, as pedras não rangem. A igreja, agora tomada por trepadeiras, parece dormir. E ao fundo, como sempre, a floresta. Viva, faminta, sábia. Ele entra, pela última vez. A trilha se abre diante dele como um convite. As árvores inclinam-se levemente, como se o reconhecessem. O círculo está diferente, expandido. Agora há 7 camadas de pedras, como anéis de um segredo. No centro, não há flor, há um espelho. Alain se aproxima. O reflexo mostra um homem envelhecido, mas inteiro. Olhos fundos, mas brilhantes. Um corpo marcado, mas firme. Um rosto que é seu e de muitos. O espelho se desfaz em fumaça e surge a figura encapuzada. "Então", diz Alain pela primeira vez sem medo, "chegamos até aqui." A figura tira o capuz e não há rosto. Há todos os rostos, homens, mulheres, crianças, anciãos, mortos e vivos. Alain entende, aquilo é a vila, é o passado, é o que foi esquecido. "Eu me lembro", ele diz. A figura se curva. Alain ajoelha, coloca as mãos no chão e sussurra algo inaudível. A terra treme. As árvores murmuram. O vento dança em espiral. De seu peito brota luz, azul, suave. Não cega, mas guia. E essa luz se espalha pelo círculo, pela floresta, pelas casas adormecidas, pelos sonhos de cada habitante. Restaura, reintegra. Alain não volta. Mas na manhã seguinte, a vila acorda diferente. Os campos florescem, as crianças riem, o poço tem gosto doce, os pássaros retornam. E na praça, onde antes havia apenas pedras, agora brota uma árvore, imensa, com folhas negras e veios dourados. Ninguém sabe de onde veio, mas todos sentem que sempre esteve ali. E todos sonham com Alain, sempre em silêncio, sempre com os olhos brilhando, sempre sorrindo. O padre volta a rezar, mas agora sua prece é outra, que nunca esqueçamos. E a vila segue, mas diferente, mais inteira, mais consciente, porque toda noite, ao fechar os olhos, cada um deles sente a presença de algo maior.
e sorriem, mesmo sem saber por quê. Se você chegou até aqui, comenta Círculo de Pedra aqui embaixo. Esse é o nosso código secreto, nosso elo invisível. E claro, não esquece de seguir o Dormecast. Aqui, cada história é um ritual. Cada palavra, uma travessia. Boa noite. E que o círculo te proteja. E assim, terminamos mais uma travessia pelo tempo, pelo escuro, pelo inexplicável. A rotina noturna de um camponês medieval não era apenas feita de tarefas, cansaço e superstição. Era um espelho ampliado das nossas próprias noites, com medos que não têm nome, silêncios que carregam gritos e gestos simples que sustentam o mundo. As noites da Idade Média não dormiam. Elas vigiavam, observavam e guardavam segredos em cada sombra, em cada folha que tremia sem vento, em cada vela que se apagava sem motivo aparente. Alain não foi apenas um personagem. Ele foi o ritual, a memória viva, a prova de que há forças, dentro e fora de nós, que sussurram, cutucam, empurram e, por fim, nos convidam a lembrar quem somos. Você pode até viver numa cidade grande, com luzes artificiais e agendas cheias, mas quando a noite cai e o silêncio se impõe, talvez ainda ouça um chamado, um sussurro antigo, um eco vindo do fundo da floresta ou do fundo de si. Se você sentiu algo com essa jornada, comenta "Eu lembro". Só quem atravessa o escuro sabe o valor da luz. E claro, não esquece de seguir o Dormecast, porque aqui, a cada episódio, você não apenas dorme, você retorna. Boa noite e até a próxima história.